Olá a todos, eu sou o Thiago, nós somos o grupo 3 e vamos falar sobre a análise de efeitos viscosos e da camada limite em escoamentos compressíveis. O veículo que estudamos é o North American X-15, uma aeronave de pesquisa desenvolvida durante a Guerra Fria por uma colaboração entre a Força Aérea Americana, a NASA e a North American Aviation. Operando entre 1959 e 1968, o X-15 realizou 199 voos no total entre suas diferentes versões e ajudou no avanço de diversas tecnologias para superar seus desafios técnicos. Seu objetivo de pesquisa era compreender as características do voo hipersônico e do voo em altitudes extremas, onde o ar é rarefeito e controles aerodinâmicos convencionais não são mais efetivos. Em 1967, o voo 188, pilotado por William J. Knight, atingiu Mach 6.7 a uma altitude de 31 km. Outros 13 voos ultrapassaram a altitude de 80 km, que é o que as agências americanas consideram para condecorar o piloto com asas de astronauta. O programa do X-15 levou a uma compreensão melhor de regimes extremos de voo e levou ao desenvolvimento de sistemas de controle adaptativos que incorporam o uso de propulsores reativos a gás quando as superfícies de controle já não são mais efetivas. Os dados coletados pelos voos do X-15 foram cruciais para programas subsequentes, como o Projeto Mercury e as missões Apollo, especialmente no que se trata de reentrada na atmosfera. Tecnologias de pressurização de cabine e trajes especiais para os pilotos foram validados, assim como foi adquirida a expertise para trabalhar com materiais exóticos para suportar tanto os esforços de voo como as temperaturas elevadas. Para estudarmos os efeitos viscosos em um escoamento, realizamos o seguinte experimento, com equipamentos disponíveis no Laboratório de Dinâmica de Gases. Uma placa plana foi inserida no túnel de vento com ângulo de ataque de 0 graus, isto é, paralelo ao escoamento. A placa possui pequenos aerofólios perpendiculares à superfície em diversas posições. Cada um desses aerofólios possui várias tomadas de pressão ao longo de sua altura, que permitem medir a pressão dinâmica e, portanto, a velocidade do escoamento em diferentes posições. Tendo essas medidas, observa-se o perfil de velocidade e pode-se quantificar a presença da camada limite e como ela se comporta ao longo do comprimento da placa. Com o perfil de velocidade, é possível estimar a espessura da camada limite, a espessura de deslocamento e a espessura de quantidade de movimento. A espessura da camada limite é definida pela distância da placa em que o escoamento está a 99% da velocidade do escoamento livre. Abaixo dessa altura, os efeitos de viscosidade são considerados, e acima dela, o escoamento é considerado invícido. A espessura de deslocamento quantifica a perda de vazão mássica devido à presença da camada limite, isto é, a diferença de vazão mássica entre a solução invícida e a solução viscosa. Fisicamente, é a altura de um tubo hipotético por onde passa uma quantidade de ar nas condições de escoamento livre equivalente à perda de vazão mássica. Outra definição da espessura de deslocamento quantifica o deslocamento das linhas de corrente acima da camada limite, devido à presença da mesma. É igual à altura que o escoamento livre se desloca para acomodar a presença da camada limite, e está relacionada ao conceito de corpo efetivo, ou seja, o que é de fato percebido pelo escoamento. A espessura de quantidade de movimento quantifica a perda de quantidade de movimento de escoamento devido à presença da camada limite. Por isso, está diretamente relacionado com o coeficiente de arrasto viscoso na superfície. Semelhante à espessura de deslocamento,
é definido como a altura de um tubo hipotético que corresponde a uma quantidade de ar nas condições do escoamento livre que equivale à perda de quantidade de movimento do escoamento devido à presença da camada limite. Comparando os resultados experimentais com a teoria, a velocidade do escoamento foi ligeiramente menor do que o previsto. Por consequência, o número de Reynolds também foi menor, e a espessura da camada limite é maior do que o previsto. O caso teórico leva em conta uma situação ideal, mas na prática há outras perdas que não são consideradas e levam a uma pequena divergência. O coeficiente de fricção de parede foi calculado para a placa plana, baseado nas medições, e este se reduz ao longo do comprimento da placa. Conforme a camada limite aumenta sua espessura, o gradiente de velocidade entre o escoamento livre e o corpo diminui, a tensão de cisalhamento é menor e, portanto, o coeficiente de arrasto de fricção também é menor. Os cálculos predizem uma diminuição no coeficiente de fricção proporcional ao inverso da raiz quadrada do número de Reynolds, o que condiz com os resultados encontrados. Calculando a espessura da camada limite para as condições de velocidade máxima alcançada pelo x15, isto é, Mach 6.7 a uma altitude de 31 km, encontra-se as seguintes relações de espessura da camada limite. Notando que a espessura para o escoamento incompressível é muito menor até mesmo que para a parede fria, mostrando que os efeitos da compressibilidade não podem ser ignorados nessa velocidade. Também, a espessura da camada limite, considerando o caso adiabático, é muito maior. Isso porque a temperatura da superfície deve ser muito alta, o que aumenta a espessura da camada limite térmica, enquanto que na parede fria as temperaturas são menores e é necessário um espaço menor para chegar na temperatura do escoamento livre. Também foi calculado o coeficiente de fricção nessas condições. Note que o coeficiente é maior para a parede fria. Isso porque há condução térmica na superfície, o que acarreta em uma perda maior de energia que é absorvida pela parede, e, portanto, a perda de quantidade de movimento de escoamento também é maior, o que aumenta o coeficiente de fricção. Calculando o arrasto de fricção total na superfície das asas e da fuselagem do avião, percebe-se que os valores são relativamente baixos, e o arrasto pode facilmente ser vencido pelo empuxo do motor foguete. De fato, no caso real, o principal fator relacionado a efeitos viscosos a ser considerado é o aquecimento aerodinâmico. Para realizar voos em Mach elevado, foi necessária uma cobertura de material ablativo em todo o veículo. Na figura em destaque, pode-se ver o dano que as altas temperaturas causaram nessa cobertura no bordo de ataque da asa. Por isso, é ressaltada a importância dos estudos de camada limite em escoamentos compressíveis, especialmente para levar em conta em projetos de veículos de pesquisa que exploram condições extremas de voo, visando manter os pilotos e a aeronave seguros. Agradecemos a todos pela atenção.